Convenção das Bruxas é um filme fascinante e assustador dos anos 90 que marcou a memória das crianças que cresceram nessa época assistindo esse filme incontáveis vezes, principalmente ali na sessão da tarde. E apesar de ter conquistado esse status de relevância, você sabia que nos bastidores ele despertou o ódio do criador dessa história? E pra você ter uma ideia, esse ódio foi tão forte que ele não quis nem mesmo ter o seu nome nos créditos. Mas se você acha que acabou por aí, tá muito enganado, porque depois desse filme, isso fez com que ele colocasse até mesmo uma cláusula no seu testamento para ser seguida depois da sua morte. Caracas. Então nesse vídeo você vai entender toda essa história maluca e principalmente porque diabos ele odiou tanto essa produção. Oi, eu sou o Raoni Soares. É óbvio que eu amo demais Convenção das Bruxas e fui uma das crianças impactadas que cresceu assistindo esse filme na sessão da tarde. Não me diga! Mas como a maioria das crianças na época, é óbvio que haviam algumas cenas que me davam muito medo nesse filme. Tanto que falei dele em um outro vídeo aqui do canal, onde eu fiz um top 10 com os filmes mais assustadores que passavam na sessão da tarde. Só que antes da gente chegar nos fatos principais, acho importante entendermos um pouco a mente por trás dessa história. Porque caso você não saiba, esse filme é a adaptação de um livro infanto-juvenil que foi lançado em 1983. Roald Dahl foi a mente criativa por trás dessa obra, que na verdade não se chamava Convenção das Bruxas, mas sim As Bruxas, que, como já falei, foi lançado em 1983. Mas vale lembrar que esse filme só ganhou esse título aqui no Brasil, porque lá fora ele ganhou exatamente o mesmo título do livro. E a essa altura, Roald Dahl já tinha uma extensa carreira como escritor. Inclusive, algo interessante é que alguns dos seus livros acabaram virando filmes muito icônicos. Mas vamos por parte. Roald Dahl nasceu no dia 13 de setembro de 1916 em Llandaff, no país de Gales, e ele fazia parte de uma família de comerciantes noruegueses. Só que seu pai acabou falecendo quando ele tinha apenas 4 anos de idade, e com o intuito de priorizar sua educação, sua mãe vendeu as joias que tinha, e enviou ele para um colégio particular em Derbyshire, na Inglaterra. Eu só quero saber onde foram parar as joias. Depois que terminou seus estudos, ao invés de ir para a universidade, ele preferiu se juntar a uma expedição de pesquisa. Mas em 1933 voltou para a Inglaterra, onde começou a trabalhar em escritórios de uma companhia petrolífera europeia. Então ele foi destacado para ir para a Tanzânia em 1937. Só que com a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou na Real Força Aérea e fez missões sobre a Grécia, a Síria e a Líbia, onde inclusive fraturou o crânio depois que a sua aeronave foi abatida. E foi aí que a sua trajetória como escritor começou a engatinhar, porque durante a recuperação desse traumatismo, ele passou a ter sonhos completamente estranhos que procurava anotar depois de acordar. Então ele foi incentivado pelo escritor C.S. Foster a publicar suas anotações. Isso resultou no conto A Piece of Cake, a Roald Dahl Short Story. Mas foi só em 1943 que ele publicou seu primeiro livro focado para o público infanto-juvenil, enquanto trabalhava de novo na aeronáutica como um funcionário diplomático ali em Washington. O primeiro livro que ele publicou foi o The Gremlins. Depois disso, em 1954, ele lançou outra compilação de contos chamado Someone Like You. E em 1959 lançou outro chamado Kiss Kiss, ambos trazendo contos completamente macabros que eram voltados para o público adulto. O conto The Smokers acabou sendo adaptado para um episódio da série Hitchcock Apresenta, além de também ter sido inspiração para o filme Quatro Quartos do Tarantino, lançado em 1995. A partir daí, ele voltou a focar na literatura infanto-juvenil, que rendeu várias obras completamente marcantes, como, por exemplo, James e o Pessegueiro Gigante, Matilda, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate e As Bruxas. Uma aspas aqui, um ponto interessante sobre a história Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate é que talvez ela traga muito da personalidade desse escritor. Isso porque alguns críticos literários de Roald Dahl disseram que Willy Wonka seria um alter ego desse escritor, sendo considerado por eles um personagem amoral, manipulador e completamente cruel. E mesmo que fosse um escritor de histórias infanto-juvenis, Roald Dahl já chegou até mesmo a admitir que era um antissemita. Não tem nem palavra. Mais um que podia facilmente dar a mão a J.K. Rowling se ainda estivesse vivo. Isso porque Roald Dahl morreu no dia 23 de novembro de 1990, apenas 6 meses depois do lançamento do filme Convenção das Bruxas, que ele tanto odiou. Ele é um dos escritores mais vendidos do mundo e seu aniversário é até mesmo comemorado na África, no Reino Unido e na América Latina. Em 2008, um prêmio anual para autores de ficção humorística infantil foi criado, chamado The Roald Dahl Funny Prize. Apesar de qualquer
coisa, ele fundou a Roald Dahl's Marvelous Children Charity, destinado à investigação nos campos de neurologia e hematologia. Convenção das Bruxas foi dirigido por Nicholas Roeg e produzido por ninguém menos que Jim Henson, que criou os Muppets e a família Dinossauros, que inclusive já tem vídeo aqui no meu canal onde falo como essa produção foi da criação ao cancelamento em um episódio final tristíssimo. Inclusive, Convenção das Bruxas foi o último trabalho que Jim Henson fez, porque no dia 16 de maio de 1990 ele acabou falecendo com apenas 53 anos. Esse filme foi estrelado pela grandiosa Anjelica Huston, só que ao contrário do que a gente pode pensar, ele não foi um enorme sucesso em bilheterias. Tendo custado 11 milhões de dólares, o filme só arrecadou 15 milhões. Isso por causa da Lorimar Film Entertainment, que foi uma das produtoras desse filme. Essa produtora acabou fechando as suas portas, mas foi comprada depois pela Warner Bros. Isso afetou nas bilheterias porque a Lorimar não tinha mais como distribuir o filme, porque nessa época a sua divisão de distribuição de filmes tinha sido fechada, o que ainda fez com que esse filme ficasse engavetado durante um ano, mesmo depois de estar completamente pronto. Nessa altura, a Warner Bros. Entrou na jogada e decidiu lançar o filme no cinema, só que ainda assim optou por um lançamento um pouco mais discreto e lançou o filme em apenas 9 cinemas em Orlando, na Flórida, e em Sacramento, na Califórnia. Foi só em 25 de maio de 1990 que o filme estreou na Inglaterra, e nessa mesma data ele devia ter estreado também nos Estados Unidos, mas a Warner decidiu adiar esse lançamento para 24 de agosto daquele mesmo ano. Só que mesmo que não tenha conquistado esse estrondo nas bilheterias, o filme conseguiu se tornar bem popular depois, tanto com a crítica quanto com o público, e não apenas pelas excelentes atuações, como também por elementos completamente importantes, como a maquiagem, por exemplo. Convenção das Bruxas chegou a receber indicações da British Academy Film Awards na categoria de melhor maquiagem e cabelo, só que infelizmente acabou perdendo para o filme Dick Tracy, que também foi lançado em 1990. Além disso, Anjelica Huston foi escolhida como a melhor atriz do ano pelas associações de críticos de cinema de Boston e de Los Angeles, e pela Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos, pelos seus papéis tanto aqui em Convenção das Bruxas quanto em Os Imorais, que também foi lançado em 1990. Fora isso, o filme também foi indicado em 5 categorias no Saturn Awards, que premia produções dos gêneros do terror, ficção científica e fantasia, além de ter sido indicado também ao Hugo Awards e ao Fantasporto. Por isso a gente pode chegar à conclusão de que talvez com todo esse reconhecimento que o filme conquistou, além dessas enxurradas em indicações e premiações, possa ter sido algo positivo pro autor. Só que a verdade é que isso foi completamente diferente. Só que antes de falarmos sobre isso, eu já quero pedir para você deixar o like se estiver curtindo o vídeo até aqui. Aproveita e envia também esse vídeo para aquele seu amigo ou conhecido que ama demais Convenção das Bruxas e precisa saber dessas curiosidades. Sério, isso vai me ajudar demais. Para entendermos isso, é importante saber que existem alguns elementos presentes em basicamente todas as histórias de Roald Dahl, que é aquela pegada macabra que nem sempre vai agradar os olhos. Por isso, sempre que Hollywood adaptou alguma de suas obras, o resultado sempre foi tentar amenizar um pouco as coisas. E mesmo que o filme clássico de Convenção das Bruxas seja uma produção um pouco assustadora em alguns momentos, como quando a grande rainha bruxa se revela ou quando as crianças estão se transformando em ratos, sem falar do fato de que o filme, assim como toda a produção dessa época, carregava por si só uma energia bem assustadora. Só que ainda assim o filme ainda tinha um final extremamente otimista e feliz. E esse foi o grande problema da questão, porque Roald Dahl não gostou nem um pouco do final que o filme recebeu. No livro, o personagem Luke não voltava a ser humano, o que no filme foi completamente diferente, já que a principal ajudante da Rainha das Bruxas, depois de ter sobrevivido do extermínio das bruxas no hotel, vai até a casa do garoto e transforma ele em humano de novo, se mostrando completamente diferente a todas as outras bruxas que eram completamente más. Isso aconteceu justamente porque Jim Henson e Nicholas Roeg queriam que o filme tivesse um final otimista e feliz. Mas essa não foi a única mudança feita por eles não, porque embora o filme traga toda a essência encontrada no livro, existe aquela pegada mais macabra que não agradaria muito aos olhos, como já falei. Porque enquanto no filme a morte dos pais do garoto não é mostrada,
temporada, no livro, ele tá junto com os pais na hora do acidente e, obviamente, se torna o único sobrevivente. Além disso, a sua avó no filme é completamente gentil, doce e simpática, mas no livro ela é totalmente chata e ranzinza. E por último, mas não menos importante, os planos da Rainha das Bruxas incluía mostrar ao mundo os pais e professores matando as crianças transformadas em ratos. Essas mudanças irritaram completamente o autor, tanto que quando assistiu a versão para teste, ele considerou o filme vulgar e com cenas apelativas. Só que para agradar o escritor, Jim Henson e Nicholas Roeg tinham gravado 2 finais diferentes para o filme, sendo um esse que a gente conhece e outro exatamente igual ao do livro. Esse final agradou tanto o autor que ele chegou até mesmo a se emocionar assistindo. Só que apesar disso, Jim Henson e Nicholas Roeg decidiram que o público gostaria mais de ver um final feliz. Então eles acabaram escolhendo a versão que não é a do livro para ser lançada comercialmente. E essa decisão foi a gota d'água para Roeg. Depois disso, ele exigiu que o seu nome fosse tirado imediatamente dos créditos, porque ele não queria que o seu nome fosse atrelado àquele projeto. E ele ameaçou até mesmo a fazer uma campanha publicitária contra o filme. Só que Jim Henson acabou convencendo ele a mudar de ideia. E mesmo voltando atrás, o autor ainda disse publicamente que o filme era totalmente horrível e que a única coisa boa nele era a atuação de Angélica Houston, Queen. Só que olhando por uma outra perspectiva, talvez a gente possa entender quem era o lado errado nessa história. Porque Roald Dahl também odiou a adaptação feita para a Fantástica Fábrica de Chocolate em 1971, mesmo ele próprio tendo feito parte da criação do roteiro. Só que como outros roteiristas também se envolveram na história, ele ficou completamente incomodado por causa das mudanças feitas. Só que como tanto a Fantástica Fábrica de Chocolate quanto Convenção das Bruxas se tornaram um verdadeiro sucesso em crítica e público, talvez a gente perceba que o Roald Dahl tenha sido um pouco implacável demais. Isso só reforça como o autor era extremamente apegado às suas obras, e isso não é apenas uma observação, porque quando ia lançar um livro, ele pedia que as editoras não mudassem sequer uma vírgula de lugar. E a verdade é que isso afetou tanto o autor que ele colocou no seu testamento que não queria que nenhum dos seus livros fosse adaptado de novo para o cinema depois da sua morte. Bem, a gente viu que a sua vontade não foi lá muito respeitada, porque apenas 6 anos depois da sua morte, não apenas um, mas 2 dos seus livros foram adaptados para o cinema, sendo eles Matilda, que também se tornou um verdadeiro clássico que passava direto na sessão da tarde, e James e o Pessegueiro Gigante. De lá pra cá, ainda tanto a Fantástica Fábrica de Chocolate como Matilda e a própria Convenção das Bruxas ganharam novas produções. Inclusive fica a dúvida, será que o autor gostaria de ter visto esse novo Convenção das Bruxas que foi lançado em 2020? Porque esse filme trouxe um final exatamente igual ao do livro, bem diferente do clássico. Só que infelizmente, em termos de popularidade, eu acho que a gente pode dizer que ele não chega nem perto daquele filme. No final a gente vê que, embora fosse um gênio escrevendo livros, Roald Dahl não tinha um olhar muito bom pro cinema. Só que se tem uma coisa que é inegável é que, embora tenha falecido lá em 1990, o legado desse autor continua extremamente forte ainda hoje em dia. Suas histórias repletas de humor negro e personagens cativantes vão continuar encantando adultos e crianças em volta do mundo. E tomara que, Embora seja contra a vontade do autor, continue rendendo pra gente ótimas adaptações. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre filmes, séries, desenhos e quadrinhos, e não esquece de ativar o sininho pra não perder nada. E se você curte conteúdos bizarros sobre essas produções, eu já tenho uma playlist destinada somente pra eles. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela pra você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!